Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós teremos uma revisão sobre a Primeira Guerra Mundial, esse primeiro grande acontecimento do século XX. Então, como nós organizaremos isso? Eu vou apresentar aqui 6 fatos ou características essenciais desse momento histórico. 6 coisas que aconteceram ou 6 características que marcaram o decorrer da guerra. Começamos então pelo início, pela grande justificativa da guerra, o assassinato de Francisco Ferdinando. Nós sabemos que as causas da Primeira Guerra estão relacionadas a questões anteriores, como as disputas coloniais, que vêm desde o século XIX, e, por essa mesma época também, as competições dessas grandes potências europeias que se envolvem na Primeira Guerra. Mas o assassinato de Francisco Ferdinando serviu como justificativa. A metáfora geralmente utilizada pelos historiadores para falar sobre esse momento é um barril de pólvora que estava ali já preparado para explodir, e o assassinato do Francisco Ferdinando foi o que acendeu esse barril e causou essa grande explosão que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, como aconteceu esse fato? Bom, Francisco Ferdinando era um nobre qualquer no meio da linha de sucessão do Império Austro-Húngaro, que ainda existia na época, até a Primeira Guerra Mundial. Ele estava em visita à Sérvia, uma região dominada pelo Império Austro-Húngaro, e com várias movimentações de separação, de revoltas contra essa dominação. Francisco Ferdinando estava passeando então por uma cidade da região com a sua mulher num carro, até que ele foi atacado por jovens separatistas sérvios. Eles conseguiram acertar um tiro na mulher dele e nele eles acabaram morrendo então. E esse assassinato acabou servindo de pretexto para um desencadeamento de declarações de guerra. E como foi o desenrolar desses fatos? Bom, após esse assassinato, o Império Austro-Húngaro declara uma invasão, declara que vai ocupar militarmente aquela região. A Rússia, que era aliada dos sérvios, vai contra o Império Austro-Húngaro, diz que vai proteger eles nesse caso, e eles acabam declarando guerra. A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia. Os franceses, aliados dos russos, declaram guerra aos alemães. Os alemães aceitam a declaração de guerra, vão contra a França, e no meio do caminho eles acabam invadindo a Bélgica, que era um estado neutro, e isso serve de pretexto para que os ingleses também entrassem na guerra. Ou seja, é o assassinato do Francisco Ferdinando que acaba servindo como justificativa, como pretexto para essas várias declarações de guerra. Já existiam então vários ressentimentos, várias disputas entre esses países, mas, de acordo com a diplomacia, era necessário um motivo maior. Era necessário algo que mobilizasse essas nações para a guerra. Então, temos aqui o primeiro grande evento da Primeira Guerra Mundial, o assassinato de Francisco Ferdinando. O segundo fato importante da Primeira Guerra Mundial é, na verdade, um símbolo desse momento para a mobilização das tropas. Por quê? Na segunda metade de 1914, alemães, franceses e ingleses estavam se deslocando para o que seria o grande cenário, o principal cenário da Primeira Guerra Mundial. Os alemães chegaram a avançar os limites da fronteira francesa, mas logo eles foram bloqueados, eles foram contidos por uma força conjunta de franceses e ingleses. Nesse contexto, então, como essas forças não conseguiam mais avançar, e ao mesmo tempo franceses e ingleses não conseguiam fazer os alemães recuarem, a gente tem um impasse. Essas forças começam a se estabelecer naquela região, começando assim o que a gente chama do período da Guerra de Trincheiras. Esse Natal de 1914 ele marca o começo desse momento das trincheiras. Os exércitos ainda estão se organizando naquela situação, organizando esse contexto das trincheiras, e no primeiro Natal da Primeira Guerra, então, ainda em 1914, a gente tem esse clima que permite que batalhões que depois vão ser grandes inimigos tenham momentos de confraternização, como nessa cena aqui, nessa imagem, em que 2 batalhões inimigos, se não me engano aqui são ingleses e alemães, eles estão numa partida de futebol. Ou seja, ainda nesse momento da guerra, ainda no começo dessa mobilização de trincheiras, havia espaço para confraternização, havia espaço para
uma certa diplomacia com os inimigos. Essa imagem aqui nos mostra esses movimentos iniciais de 1914. Os alemães saem da sua fronteira, eles invadem a partir da Bélgica a França e chegam até quase o Rio Sena. Chegam ali nas margens do Rio Sena. A partir dali começa essa mobilização de trincheiras, tanto do lado dos alemães quanto dos franceses, em conjunto com os ingleses. Nessa região aqui, marcada por essas setas, nós teremos alguns avanços, alguns recuos de ambos os lados, mas a situação até 1918 vai basicamente se manter aqui, nessa fronteira Bélgica, Alemanha, França. O terceiro ponto que eu destaco é uma característica, a característica principal da Primeira Guerra Mundial, que foi a situação de trincheiras. Então, como eu disse anteriormente, a partir do momento que os alemães são contidos na fronteira com os franceses, começamos a ter ali a mobilização dessas forças para se organizar num combate que vai demorar mais tempo. Nesse momento, então, foram organizadas alojamentos, proteções, locais para planejar, locais para armazenar munições, enfim. A partir daqui, nós temos o estabelecimento de uma condição precária e bastante angustiante para os soldados na linha de frente. Nas guerras anteriores, que aconteceram em outros momentos da história, geralmente essas guerras eram marcadas por mobilizações constantes das tropas. Era muito difícil que soldados ficassem na linha de frente por meses ou até anos, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos soldados que chegaram a ficar mais de um ano vivendo no cotidiano da trincheira, que era algo extremamente difícil. A alimentação era muito difícil de chegar naquelas regiões, os alojamentos eram feitos geralmente em túneis embaixo da terra, o que acabava complicando bastante a vida daquelas pessoas. Eram lugares apertados, o medo de um ataque de um inimigo a qualquer momento era algo que incomodava bastante. A possibilidade de tu ser enviado contra a trincheira do inimigo e tu sabendo que a morte nessas situações era algo constante ali. Bom, a vida desses soldados era muito complicada. Nós temos vários registros, principalmente com cartas, que esses soldados, na grande maioria jovens, que eles mandavam para suas famílias e contavam um pouco dessa situação extremamente difícil. Imagina, tu tá ali dia e noite, semanas, meses, com pessoas que, enfim, antes tu não conhecia, tu está sendo obrigado a conviver ali, tu sabe que tu pode ser enviado por superiores por um motivo que tu não conhece para avançar contra a trincheira do inimigo, em que tu já viu outras situações, tu já tem experiência que provavelmente isso não vai dar certo e o teu lado vai ter várias baixas, e tu, inclusive, pode ser uma dessas baixas. E esse contexto nos mostra também uma outra grande característica da Primeira Guerra Mundial, que é o que alguns historiadores militares chamam de guerra total. Ou seja, diferente de outras guerras também, as grandes potências envolvidas, elas voltaram toda a sua produção, toda a sua tecnologia, toda a sua sociedade até para a guerra. Então nós temos grandes esforços de países que na época eram grandes potências econômicas, e isso acaba gerando um grande esforço de guerra em que os soldados ficam no meio do fogo cruzado. É muito difícil um soldado avançar sobre uma trincheira inimiga porque os inimigos estão extremamente bem armados. Assim como o teu exército também está muito bem armado. Ou seja, é muito fácil tu se defender de soldados que estão avançando pelo campo de batalha. Mas é muito difícil para o soldado ali avançar na linha de frente com uma arma na mão enquanto o inimigo está se defendendo com artilharia. Ou seja, falando de uma forma bem resumida, bem simplificada, a Primeira Guerra Mundial, pensando nas estratégias de combate, acabou privilegiando bastante as defesas, por causa da tecnologia de artilharia, pela questão dos tanques, bombardeios e tal. Era muito fácil tu defender uma trincheira. Mas como não existia ainda naquela época blindados, tanques com uma grande capacidade de locomoção, como a gente vai ter na Segunda Guerra Mundial, esse impasse vai ser constante. Essa imagem aqui representa
uma situação clássica de trincheiras. Começando aqui da linha de frente, nós temos essa parte aqui toda esburacada, que a gente vê clássico em filmes, era chamada Terra de Ninguém, No Man's Land. É o lugar que fica entre as duas trincheiras, entre as trincheiras do inimigo e as tuas. Quem estava ali naquele território provavelmente estava correndo um grande perigo, porque tinha atiradores aqui protegendo a trincheira, existia um suporte aqui observando o que estava acontecendo na linha de frente, e existia uma artilharia lá atrás, recuada, que estava pronta para bombardear essa região aqui. Então, devido a essa estrutura da trincheira extremamente bem defendida, era muito difícil avançar, fazer um avanço aqui organizado para tomar esses lugares, para tomar essas trincheiras. A quarta questão fundamental da Primeira Guerra Mundial também é uma característica bastante marcante, agora no aspecto social. A Primeira Guerra Mundial, como ela envolveu países inteiros, toda a produção, toda a sociedade desses países, as mulheres, obviamente, também foram impactadas, também se envolveram com a Primeira Guerra Mundial. Nos campos, por exemplo, quando os homens saíram para ir para a guerra, eram as mulheres que administravam as fazendas, que cuidavam do campo, que trabalhavam no campo. Nas cidades é algo muito parecido. Como os homens estão indo para a linha de frente, é necessário, como no caso dessa foto aqui, que as mulheres comecem a trabalhar nas fábricas. Então, esse foi um momento extremamente importante para a emancipação dos direitos da mulher. Por quê? Porque ao longo da guerra, as mulheres começaram a ter o direito de trabalhar, de ganhar um salário, de fazer as funções que eram dos homens, porque, enfim, os homens, na sua grande maioria, estavam na guerra, então as mulheres acabavam assumindo esses papéis. Quando termina a guerra, essas mulheres vão querer manter esses direitos, manter os avanços sociais, políticos e econômicos que elas conquistaram naquele período. Dessa forma, a gente pode perceber que a Primeira Guerra Mundial causou grandes impactos no mundo, desde as questões macroeconômicas de relações entre países até o cotidiano das sociedades. Chegamos agora ao fato que vai determinar o fim da Primeira Guerra Mundial, o nosso quinto ponto, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Então, desde o começo da guerra, os Estados Unidos já estava como um aliado não declarado, como um aliado comercial de franceses e ingleses. Então, os americanos mantiveram desde o começo relações comerciais, principalmente fornecendo mantimentos, munição, um apoio logístico para a guerra. O conflito foi avançando, a guerra se tornou mundial, alemães, franceses e ingleses lutaram nas colônias africanas, em colônias asiáticas. Os alemães estavam preocupados em bloquear franceses e ingleses no continente europeu para tentar enfraquecer os exércitos deles naquela região. Nesse sentido, uma tática evidente que os alemães iriam empregar de um jeito ou de outro era o bloqueio comercial de franceses e ingleses. Nessa estratégia dos alemães, então, eles acabam atacando alguns navios mercantes norte-americanos em 1917, e isso serve como a grande justificativa para os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Então, os alemães que já estavam numa tensão ali contra franceses e ingleses, tentando manter um equilíbrio na situação, bom, quando eles têm que enfrentar a grande máquina de guerra norte-americana, eles não duram muito tempo. Então, em 1918, a guerra termina basicamente por causa da entrada dos Estados Unidos. Vejam, quando nós analisamos o cenário de 1917, é muito provável ali naquele contexto, analisando as situações dos exércitos, que os alemães acabariam se rendendo cedo ou tarde. Eles não conseguiam avançar, eles estavam sozinhos, o Império Austro-Húngaro não era uma grande ajuda naquele momento ali, então, enfim, os alemães eles iam acabar se rendendo. Mas a entrada dos norte-americanos acelerou esse processo. A guerra termina então em 1918, com a Alemanha sem ter a menor condição de reivindicar alguma coisa. Eles são obrigados, então, nesse sentido, a aceitar um tratado de paz extremamente desvantajoso. Um tratado de paz que basicamente coloca toda a culpa
de todos os problemas, de todo o caos que aconteceu por causa da guerra nos alemães. Como se só os alemães quisessem aquela guerra, né? Sendo que a gente sabe que, olha, existiam várias disputas, vários interesses ali em conflito. E, bom, o Tratado de Versalhes, que é esse tratado humilhante para a Alemanha, mostra isso. Quando nós analisamos o Tratado de Versalhes, nós vemos claramente que franceses e ingleses queriam que os alemães sumissem do mapa, que os alemães sumissem das disputas comerciais das suas grandes produções industriais e que eles sumissem das disputas coloniais na África e na Ásia. E bom, com o Tratado de Versalhes eles conseguem isso. Então, vamos analisar aqui alguns dos pontos desse tratado, que é colocado em 1918, então, termina a guerra ali, a Alemanha sai como a grande culpada, grande derrotada da guerra. Esses pontos que eu destaquei aqui são só um resumo das várias penalidades que os alemães sofreram. As primeiras se referem a questões territoriais, grandes perdas de território que os alemães conseguiram estabelecer antes da Primeira Guerra Mundial. Os principais, os alemães tiveram que devolver para os franceses a região de Alsácia-Lorena. Era uma região que os alemães tinham tomado dos franceses em uma guerra que eles tiveram ali no final do século XIX. Essa era uma das grandes causas de atrito político entre franceses e alemães, então os alemães tiveram que devolver aquele território. O Império Austro-Húngaro, que existia até esse momento, ele acaba sendo completamente desmembrado em vários novos países, e a Áustria, esse país ali que era um dos principais dentro do Império Austro-Húngaro, ele acaba tendo que devolver para os tchecos a região dos Sudetos, que justamente, bom, na Segunda Guerra Mundial, vai ser um dos territórios que Hitler vai reivindicar para voltar a fazer parte do território em que viviam os arianos, alemães e austríacos. Continuando nas questões territoriais, os alemães perderam todos os domínios coloniais que eles tinham, principalmente na África, eles tinham algumas posses ali e acabaram tendo que entregar para algum outro país, geralmente para franceses ou ingleses. Além disso, houve várias restrições à produção industrial alemã, principalmente na ligação militar. A indústria bélica foi anulada, teve que ser destruída dentro da Alemanha. Os alemães passaram a ser proibidos de organizar exércitos, fazer o recrutamento, de se voltar para uma produção bélica de tanques, artilharia, aviação, submarinos, seja lá o que for. Não. A partir desse momento, a Alemanha não pode mais ter nenhuma força militar. Além disso, os alemães foram obrigados a pagar uma multa gigantesca para os vencedores, basicamente França e Inglaterra. Bom, pessoal, esse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, esse momento final com os Estados Unidos, com a Rússia saindo da guerra, com as consequências do Tratado de Versalhes, tudo isso eu trato no vídeo posterior às consequências da Primeira Guerra, que eu vou deixar o link aqui. Bons estudos para vocês, abraço!